Um lugar realmente extraordinário, onde é possível testemunhar o sol nascendo no Oceano Pacífico e se pondo no Atlântico, algo que não se encontra em nenhum outro canto do planeta. Esta região, famosa por abrigar mulheres solteiras, consideradas por muitos como as mais encantadoras da América Central, é tão singular, exuberante e indomada que guarda em seu interior povos ancestrais que, segundo relatos, ainda não tiveram contato com o mundo exterior. Além disso, há áreas como o Tapón del Darién, frequentemente apontadas como alguns dos territórios mais remotos e perigosos do globo, devido às circunstâncias que você logo irá descobrir. Por favor, se inscreva no canal agora mesmo. Sério, sua inscrição faz toda a diferença para que eu continue trazendo conteúdos incríveis como esse para você. Eu me dedico de coração para criar cada vídeo e só com o seu apoio posso continuar. Então não custa nada, né? Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e me ajuda a crescer esse canal. Uma área marcada por características realmente singulares. É considerada o local com a maior quantidade de áreas preservadas do planeta. Não mantém forças armadas, possui uma população feminina superior à masculina e ainda guarda outros mistérios em forma de ilhas paradisíacas, como Bocas del Toro e San Blas. Nessas ilhas, casas coloridas flutuam sobre as águas, lendas antigas se perpetuam e a beleza natural é tão impressionante que as torna incomparáveis em todo o mundo. O país também abriga povos ancestrais como os Enverá e os Hunan, cujos costumes íntimos, vistos por muitos como polêmicos, revelam formas de vivenciar os relacionamentos de maneira bastante distinta do que se observa em outras partes do planeta. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que descobrir o Panamá com o Vida pelo Mundo vai te surpreender. Começamos no coração das Américas, oculto atrás de uma das selvas mais impenetráveis e misteriosas do continente, está o Panamá, um país pequeno em tamanho, mas gigante no impacto que gera na realidade do mundo. Um território enigmático com uma geografia única, uma região que conecta 2 oceanos e 2 continentes, onde a natureza se derrama em uma mistura de montanhas imponentes, rios caudalosos e paisagens selvagens que parecem esculpidas pelos deuses. Em um território que soma apenas 75 mil quilômetros quadrados, o Panamá esconde tesouros ancestrais, paisagens naturais de tirar o fôlego e uma trajetória histórica que transformou o rumo do comércio internacional, como é o caso do Canal do Panamá. Apesar de pequeno em extensão, esse país é um verdadeiro gigante quando se trata do impacto que exerce no mundo. Conhecido como uma ligação entre continentes e oceanos, apelidado por muitos de Atalho do Mundo, o Panamá também serve de abrigo para culturas e etnias milenares, sendo um espaço onde tradição e modernidade coexistem em perfeita harmonia. Cada pedaço desse país parece guardar uma narrativa surpreendente, capaz de desafiar até mesmo a imaginação mais fértil. Este país tão exótico é conhecido por ser o lugar com mais áreas protegidas em todo o mundo, já que mais de 30% de seu território é dedicado a parques nacionais e reservas naturais, tornando-o um verdadeiro santuário para a biodiversidade. Esse compromisso com a conservação é uma das razões pelas quais ganhou reconhecimento mundial como um dos cantos mais selvagens do planeta. Uma das realidades mais impressionantes dessa natureza única é que dentro dessas paisagens quase inexploradas, encontram-se algumas das tribos mais antigas e misteriosas do planeta, cujos membros ainda vivem isolados do mundo exterior. Essas tribos conseguiram preservar seus costumes ancestrais e algumas delas acredita-se que nunca tiveram contato com o homem moderno. As áreas protegidas do Panamá, que abrangem cerca de 30% do território, são um refúgio para essas culturas milenares, mantendo-as à margem da influência externa. Um dos fatores que tornam essa região tão indomável e singular está diretamente ligado à sua geografia impressionante, marcada por áreas como o lendário Tapón del Darién. Esse trecho de selva densa, situado entre o Panamá e a Colômbia, é frequentemente citado como um dos pontos mais inacessíveis e perigosos do planeta. O Darién, com cerca de 160 quilômetros de extensão e 50 quilômetros de largura,
É um verdadeiro corredor natural entre a América Central e a América do Sul, mas também uma barreira quase intransponível para quem tenta atravessá-lo. Não existem estradas que cortem a região, o que faz com que a rodovia pan-americana, que conecta as Américas, seja interrompida ali. A floresta tropical do Darién é conhecida por sua vegetação extremamente densa, montanhas íngremes, rios caudalosos e clima quente e úmido, além de ser habitat de uma biodiversidade extraordinária, com espécies raras de fauna e flora. Além dos desafios naturais, o Darién também se tornou um território perigoso devido à presença de grupos criminosos e rebeldes, além de ser rota de migração arriscada para milhares de pessoas que buscam chegar à América do Norte. Os riscos vão desde ataques de animais selvagens, doenças tropicais, enchentes e desidratação, até ameaças humanas como violência, tráfico de pessoas e roubos. Por tudo isso, atravessar o Darién é uma experiência extrema, com relatos de jornadas que podem durar mais de 10 dias, onde muitos acabam exaustos e dependentes da ajuda de comunidades indígenas locais. Mas antes de nos aprofundarmos nos mistérios do Tapón del Darién, vale a pena conhecer alguns dos povos originários mais fascinantes do Panamá, que habitam justamente essas regiões isoladas e selvagens. Entre eles, destaca-se o povo Emberá, também conhecidos como Emberá, tradicionalmente estabelecido nas florestas da bacia do rio Chagres e do próprio Darién. Os Emberá são reconhecidos por seu profundo entendimento da natureza, suas práticas de subsistência baseadas na caça, pesca e agricultura, além de uma rica tradição cultural expressa em danças elaboradas, tatuagens corporais e rituais ancestrais. Eles mantêm uma relação íntima com os rios e as matas, que consideram sagrados, e são notáveis pela habilidade artesanal na construção de canoas e na confecção de adornos e instrumentos. Outro grupo de grande destaque são os Wonan, que compartilham muitos costumes com os Emberá, mas se diferenciam especialmente pela maestria no artesanato, em cestaria e na pintura corporal. Tanto os Emberá quanto os Wonan são conhecidos por sua arte em esculpir madeiras nobres e sementes, produzindo verdadeiras obras de arte que carregam símbolos de sua identidade e espiritualidade. As mulheres dessas comunidades são especialistas no trançado de fibras naturais, criando cestos, esteiras e objetos decorativos de alta qualidade e beleza. Essas tribos vivem em harmonia com a floresta, preservando modos de vida que pouco mudaram ao longo dos séculos. O isolamento geográfico permitiu que mantivessem tradições, crenças e uma organização social própria, baseada no respeito à natureza e aos ancestrais. Visitar uma aldeia Emberá ou Wonan é mergulhar em um universo à parte, onde o tempo parece seguir outro ritmo e a conexão com a terra é profunda e autêntica. Além dos Emberá e Wonan, o Panamá abriga outros povos indígenas, como os Kuna, que vivem principalmente nas ilhas de San Blas, cada qual com suas peculiaridades culturais e sociais. Essas comunidades são peças fundamentais para a diversidade e riqueza cultural do país, mantendo vivas práticas e saberes milenares em meio a um dos ambientes naturais mais desafiadores do planeta. Outra tribo fascinante é a dos Kuna, que habitam principalmente as ilhas de San Blas, um dos paraísos mais bem escondidos do Panamá e do planeta. Essas comunidades são algumas das mais emblemáticas da diversidade indígena panamenha e seus costumes continuam sendo a alma da nação. Dentro dessas culturas milenares, a relação com a modernidade foi praticamente nula. Enquanto o resto do mundo avançou tecnologicamente, essas tribos permaneceram isoladas, preservando rituais e práticas que para muitos podem parecer surpreendentes ou até controversas. Por isso, nas selvas e ilhas do Panamá, a vida segue o curso de séculos de tradições, onde a caça, a pesca e as cerimônias são realidades diárias entre essas tribos. A conexão com a terra é tão profunda que muitas de suas comunidades se regem por um sistema de organização baseado no respeito à natureza e aos ancestrais, priorizando as necessidades da tribo acima das do indivíduo. Um dos aspectos mais interessantes dessas culturas
é a forma como vivem e mantêm suas relações. As tradições íntimas e de casal são muito diferentes das da sociedade moderna. Em algumas tribos, como os Enverá, as mulheres têm notável liberdade para escolher seus parceiros e, em muitos casos, podem ter mais de um. A poligamia é uma prática que ocorre em algumas dessas comunidades, onde os homens podem ter várias esposas, mas também as mulheres podem escolher mais de um homem para formar relações. Além disso, a exploração das relações íntimas entre mulheres ou entre homens é algo que faz parte da tradição de algumas tribos como os Enverá e os Wonan. Nessas comunidades, esse tipo de relação não é estigmatizado e pode ser visto como uma expressão natural da intimidade, o que contrasta com as normas mais conservadoras em muitas partes do mundo. O isolamento geográfico e cultural dessas tribos, junto com seus costumes que diferem enormemente da sociedade ocidental, cria um contraste fascinante com a vida moderna ou o resto do mundo. Certamente parecerá estranho para muitas pessoas saber que no Panamá, um país reconhecido mundialmente por lugares como o Canal do Panamá, ou cidades como a Cidade do Panamá, existam essas outras realidades tão exóticas e selvagens. Como mencionamos, muito disso tem a ver com a geografia e natureza únicas deste país, tanto nessas realidades tão selvagens, quanto nos motivos que tornaram esse pequeno país tão famoso. Essas características têm a ver com a existência de tribos ou lugares secretos, remotos e afastados da vida moderna, como as Ilhas de San Blas, onde vivem tribos como os Cuna, ou outros paraísos como a belíssima região de Bocas del Toro. As Ilhas de San Blas são consideradas por quem tem a sorte de conhecê-las como uma das joias naturais mais deslumbrantes do Caribe panamenho, em parte graças ao fato de seu acesso ser um verdadeiro desafio. Para chegar a essas ilhas, primeiro é preciso fazer uma longa e acidentada viagem de jipe pela selva, cruzando caminhos cheios de buracos e obstáculos, para depois de várias horas de trajeto, chegar a um porto de onde embarcações locais levam até o arquipélago. Esse isolamento, em parte devido ao fato de as ilhas estarem sob proteção do povo Cuna, faz com que sua beleza se mantenha intacta e sua vida siga fiel às tradições milenares. A beleza de San Blas é indescritível, com praias de areia branca que parecem saídas de um sonho, águas cristalinas de um azul turquesa vibrante e palmeiras que balançam suavemente com a brisa tropical. Os Cuna, que vivem nessas ilhas há séculos, continuam sendo os guardiões dessa terra e de seus costumes, uma comunidade indígena que se manteve praticamente isolada do mundo exterior, escolhendo conservar seu estilo de vida tradicional nesse ambiente inalterado. Há algumas horas a oeste de San Blas, nas águas turquesa dessa zona do Caribe panamenho, existe um arquipélago onde o tempo parece ter parado e a realidade adquire matizes distintos do resto do país. Um lugar conhecido como Bocas del Toro, possivelmente um dos paraísos escondidos mais maravilhosos da Terra. Bocas del Toro vai muito além de ser apenas um refúgio paradisíaco, com praias de águas cristalinas e florestas tropicais exuberantes. O arquipélago é um verdadeiro mosaico cultural, onde história, tradições e influências de diferentes povos se entrelaçam para criar uma identidade vibrante e única. Explorar Bocas é como atravessar um portal para outra realidade. Aqui, grande parte da população descende de africanos trazidos durante o período colonial e, posteriormente, de migrantes afro-antilhanos que chegaram para trabalhar nas plantações de banana e na construção do Canal do Panamá. Ao longo dos séculos, essas comunidades conseguiram preservar e transmitir suas raízes culturais, mantendo viva uma herança marcada por costumes, crenças e uma língua crioula própria, o guari-guari, falado principalmente em Old Bank, na Ilha Bastimentos. Esse idioma mistura elementos do inglês, espanhol, patois e até influências indígenas, refletindo a riqueza da convivência entre diferentes etnias. Caminhar pelas ilhas é ser envolvido por ritmos como reggae, calypso, soca e dancehall, que ecoam nas ruas e festas locais, enquanto as casas de madeira coloridas e a culinária afro-caribenha, rica em frutos do mar, coco e temperos picantes, completam a experiência sensorial.
A influência afro-antilhana também se revela nas práticas religiosas e espirituais, profundamente enraizadas em tradições vindas da África e do Caribe. Em Bocas del Toro, ainda sobrevivem rituais marcados por música, tambores e danças, onde forças espirituais são invocadas para proteção, atração ou fortalecimento de laços afetivos. Elementos de vodú haitiano, santeria e palomayombe se misturam, e há quem acredite que a energia sexual possa ser canalizada em cerimônias para atrair prosperidade ou amores, tornando o misticismo uma parte viva do cotidiano insular. Mas Bocas del Toro não é feita só de heranças afrodescendentes. O arquipélago também abriga comunidades indígenas como os Ngebe Buglé e Naso Tcherdi, que preservam tradições autênticas, trajes típicos e artesanato vibrante, enriquecendo ainda mais o cenário cultural local. Ao visitar feiras, lojas de arte e apresentações folclóricas, é possível mergulhar nesse universo criativo, onde o passado e o presente dialogam em harmonia. O arquipélago é composto por diversas ilhas principais, como Colón, Bastimentos, Carenero, San Cristóbal e Solarte, além de ilhotas menos conhecidas, todas conectadas por táxis aquáticos, chamados taxibats, que facilitam o deslocamento entre paisagens de manguezais, corais, estrelas do mar e uma fauna impressionante, incluindo preguiças e tucanos. As palafitas coloridas construídas sobre as águas são um dos cartões postais de Bocas, proporcionando vistas deslumbrantes do mar e um contato direto com a natureza. A origem do nome Bocas del Toro é cercada de lendas. Uma das versões mais aceitas diz que o nome veio de uma formação rochosa na ilha Bastimentos, que, vista de determinado ângulo, lembra a cabeça de um touro. Outra teoria aponta para o som forte das ondas batendo nas pedras, semelhante ao mugido de um touro, um fenômeno que, com sorte, você pode presenciar durante sua visita. Além de toda essa riqueza cultural, Bocas del Toro é um destino perfeito para quem busca aventura, contato com a natureza e experiências autênticas. Seja mergulhando em recifes de coral, explorando trilhas na floresta, participando de festas típicas ou simplesmente relaxando em praias de areia branca, cada momento em Bocas é uma oportunidade de se conectar com uma das regiões mais fascinantes e multifacetadas do Caribe panamenho. Durante a colonização espanhola, os exploradores nomeavam os novos territórios com base em características geográficas marcantes ou em mitos locais. Por isso é provável que os conquistadores, ao chegar a essas costas no século X, tenham decidido chamá-lo assim por sua aparência ou por relatos dos indígenas sobre a região. Este arquipélago também é lar das rãs dardo, pequenas criaturas que, embora adoráveis à vista, possuem uma das toxinas mais letais da natureza. As comunidades indígenas locais as utilizam para caçar, aplicando o veneno em suas flechas, daí o nome rãs dardo, aproveitando suas propriedades letais para caçar animais maiores na selva. Esses anfíbios, que habitam principalmente as ilhas de Bocas del Toro, são uma das maravilhas naturais que demonstram a diversidade biológica e a relação simbiótica entre os seres humanos e seu entorno. Esses perigos em pequenos animais como as rãs dardo refletem perfeitamente alguns dos enigmas do Panamá, que guarda em seu interior algo ainda mais misterioso e perigoso, um lugar conhecido como Tapón del Darién, uma vasta e perigosa faixa de selva entre Panamá e Colômbia, reconhecida como um dos territórios mais inacessíveis do planeta. Este labirinto selvático é um desafio extremo para quem se atreve a atravessá-lo, e poucos conseguem cruzá-lo sem enfrentar enormes dificuldades. O terreno está infestado de fauna selvagem, rios caudalosos e obstáculos naturais quase intransponíveis, e durante décadas foi refúgio de quem busca escapar de situações difíceis em seus países de origem. Infelizmente, e por isso é reconhecido como um dos lugares mais perigosos do planeta, muitas dessas pessoas jamais conseguem chegar ao destino, perdendo-se nessa selva selvagem e muitas vezes letal. Apesar dos riscos, dezenas de milhares de imigrantes tentam atravessar esse caminho todos os anos com a esperança de chegar aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor,
mesmo conhecendo as histórias de desaparecimentos, perigos e mortes. Essa natureza e passado selvagem tem muito a ver com a beleza que muitas pessoas reconhecem na população panamenha e especialmente em suas mulheres. O Panamá é um caldeirão de culturas, uma terra moldada por uma mistura única de povos indígenas, afrodescendentes, europeus e asiáticos, o que resultou em uma das populações mais diversas e fascinantes da América Latina. Essa diversidade não se reflete apenas em suas tradições e costumes, mas também em seus traços físicos, que têm sido motivo de admiração em todo o mundo. As mulheres panamenhas, com sua mistura de características indígenas, afrodescendentes e europeias, possuem uma beleza exótica, calorosa e cativante, que as colocou em destaque no mundo dos concursos de beleza internacionais. Muitas delas já venceram concursos de renome, como o Miss Panamá e outros títulos internacionais, o que ressalta a harmonia de seus traços, seu porte elegante e sua presença magnética. Uma das razões pelas quais as mulheres panamenhas se destacam tanto é a variedade genética resultante da fusão de diferentes raças e etnias ao longo dos séculos. A ascendência indígena lhes confere uma beleza serena e única, enquanto a herança afrodescendente lhes dá uma energia vibrante e uma graça inconfundível. As influências europeias trazem uma sofisticação particular e todas essas características se combinam para criar uma imagem que se destaca em qualquer lugar do mundo. Essa diversidade racial, unida à herança cultural do Panamá, gerou uma estética que tem sido celebrada em todo o planeta. Além da beleza física, as mulheres do Panamá são conhecidas por sua personalidade vibrante e seu caráter forte, que as tornam ainda mais atraentes. Estão profundamente conectadas às suas raízes, mas ao mesmo tempo mostram uma abertura e uma capacidade de se adaptar aos tempos modernos, sem perder sua essência cultural. As mulheres panamenhas se caracterizam por sua força e resiliência, qualidades que vêm de um país que, ao longo de sua história, teve que lidar com adversidades. Essas características fazem com que, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, as mulheres panamenhas se destaquem e sejam muito valorizadas. Um dado interessante é que no Panamá há mais mulheres do que homens, o que pode ser uma das razões pelas quais se cultivou uma espécie de predileção por estrangeiros. Essa diferença na demografia de gênero levou muitas mulheres panamenhas a ver nos homens de outros países uma oportunidade de melhorar sua qualidade de vida. Além disso, em um contexto onde o acesso a oportunidades econômicas e sociais pode ser limitado, muitas delas se sentem atraídas pela ideia de formar relacionamentos com estrangeiros que lhes ofereçam um futuro melhor. Essa preferência, embora em parte por fatores socioeconômicos, também responde a um desejo natural de conhecer outras culturas e enriquecer sua vida pessoal e profissional. A atração das mulheres panamenhas por estrangeiros é um tema comentado há gerações, já que a interação com turistas, diplomatas e homens de diferentes partes do mundo tem sido constante no país, especialmente nas cidades mais cosmopolitas, como a cidade do Panamá. Embora esse fenômeno seja comum em muitos países do mundo, no Panamá tem uma conotação particular devido às conexões históricas e culturais que o país teve com o comércio internacional, a construção do canal e seu constante contato com diferentes partes do mundo. A combinação de beleza, caráter e um ambiente aberto ao resto do mundo faz com que as mulheres panamenhas continuem sendo um símbolo de atração internacional. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você gostaria de visitar o Panamá e lugares como San Blas ou Bocas del Toro? O que acha de conhecer seu povo? Você se atreveria a cruzar o Tapón del Darién? O que mais te impressionou? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o Vida pelo Mundo, para que continuemos trabalhando toda semana para descobrir lugares tão incríveis como este. Então, obrigado. Mas além da natureza exótica e selvagem que torna este país e seu povo únicos, se existe um motivo que faz o Panamá famoso no mundo todo, esse motivo tem nome: o Canal do Panamá, conhecido por alguns como o Atalho do Mundo. Pois essa obra de engenharia tornou possível o impossível.
Este canal, que conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, permitiu reduzir significativamente o tempo de viagem para os navios que antes tinham que contornar todo o continente sul-americano para atravessar ambos os oceanos. Em vez de fazer um percurso de milhares de quilômetros, os navios agora podem atravessar o Panamá em questão de horas. A construção do canal, que ocorreu entre 1904 e 1914, não foi tarefa fácil. Um dos maiores desafios enfrentados pelos engenheiros foi a diferença de altura entre os dois oceanos, pois o terreno do Panamá não era totalmente plano. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um sistema de comportas que permite elevar e baixar os navios, compensando a altitude das terras. Essas comportas, que funcionam como grandes portas metálicas, abrem e fecham de maneira sincronizada para permitir que os navios passem de um nível de água a outro. Os navios entram no canal por uma das eclusas, onde a água é elevada gradualmente para que a embarcação fique no nível dos outros oceanos e, ao chegar ao outro extremo, é permitido descer ao nível do oceano correspondente. Um dos aspectos mais interessantes desse processo é que o Canal do Panamá é atravessado por um grande lago artificial, o Lago Gatún, que atua como uma gigantesca reserva de água para encher as eclusas. Este lago é, essencialmente, um reservatório que permite regular o fluxo de água ao longo do canal. Em seu interior habitam vários tipos de animais, incluindo jacarés, peixes de água doce e outros organismos aquáticos que, ao serem transferidos de um lado do canal para o outro, enfrentam a mortalidade ao entrar em contato com a água salgada do oceano. A diferença de salinidade entre a água doce e a salgada faz com que muitas espécies não sobrevivam, o que gerou dinâmicas ecológicas curiosas. A construção do canal foi possível graças ao trabalho dos engenheiros americanos sob a administração dos Estados Unidos, após várias tentativas fracassadas por parte dos franceses. Os americanos assumiram o controle do projeto em 1904, em parte devido à necessidade estratégica que representava para o comércio e a mobilidade naval. O investimento de recursos para realizar tal tarefa foi monumental, e o custo humano também foi elevado, pois milhares de operários, em sua maioria trabalhadores de origem antilhana e caribenha, deram suas vidas para realizar essa obra titânica. Hoje, o Canal do Panamá não é apenas uma das maiores maravilhas da engenharia, mas também um ponto nevrálgico para o comércio internacional. Devido à sua importância estratégica, alguns países manifestaram interesse em controlar essa rota, reconhecendo as vantagens de dominar uma via que pode reduzir semanas de navegação a apenas algumas horas. Graças a essa maravilha da engenharia humana, o que antes era uma longa e perigosa travessia pelo sul do continente, hoje é um processo eficiente e rápido que conecta o mundo como nunca antes. Uma das curiosidades mais fascinantes do Panamá é que, apesar de sua enorme importância estratégica mundial devido ao Canal do Panamá, o país não possui exército. Esse fato reflete uma decisão tomada há mais de um século, quando em 1991, por meio da Constituição, o Panamá decidiu abolir seu exército. Desde então, o país se mantém sem forças armadas, confiando na Polícia Nacional e em acordos internacionais para garantir sua segurança. Isso representa um desafio significativo caso surjam problemas políticos ou conflitos internacionais relacionados ao canal. Sem um exército próprio para proteger uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, o Panamá depende de sua relação diplomática com potências internacionais e de sua força econômica para preservar e manter a segurança dessa artéria do comércio global. No entanto, esse sistema tem sido bem-sucedido até agora, e o Panamá se orgulha de ser exemplo de paz e estabilidade em uma região muitas vezes marcada por conflitos. Apesar dessa ausência de exército, o país demonstrou que, com inteligência diplomática e uma forte infraestrutura civil, pode manter sua soberania e o controle sobre uma das passagens mais cobiçadas do comércio mundial. Outra das curiosidades geográficas mais notáveis do Panamá é a extraordinária proximidade entre seus dois oceanos. Neste país, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico estão separados por apenas cerca de 150 quilômetros, uma distância mínima considerando a importância de ambos para o comércio mundial.
Isso faz com que o Panamá não seja apenas uma rota de trânsito para navios, mas também um lugar único onde, em poucas horas, pode-se experimentar uma mudança impressionante na paisagem e na atmosfera. E uma das experiências mais surpreendentes que o Panamá oferece é a possibilidade de ver o nascer do sol no Oceano Pacífico e o pôr do sol no Oceano Atlântico, tudo no mesmo dia. Esse fenômeno, possível graças à geografia única do país, confere ao Panamá um ar quase místico onde dois mundos se encontram em um só lugar, oferecendo a quem o visita uma perspectiva única sobre os ciclos da natureza. Das praias do Pacífico, é possível observar o sol surgindo atrás das montanhas, enquanto no Atlântico, a apenas algumas horas de distância, o mesmo sol se põe no horizonte. Essa impressionante dualidade, que só pode ser experimentada em poucos lugares do mundo, reflete a natureza única do Panamá. Um país de contrastes e maravilhas naturais que continua encantando quem se aventura a explorar seus segredos. Pensando em aproveitar o país, seus amanheceres ou entardeceres, suas mulheres ou tribos, ou lugares como San Blas, Bocas del Toro, desde o canal pensamos em explicar a melhor maneira de chegar e aproveitar esse incrível canto do planeta. Se você está pensando em viajar ao Panamá, o acesso é relativamente fácil graças à sua conectividade aérea. De quase qualquer parte do mundo, é possível encontrar voos diretos para a cidade do Panamá, a capital, que é o principal ponto de entrada do país. O Aeroporto Internacional de Tocumen, um dos maiores da América Central, recebe voos diários de companhias internacionais, o que torna chegar a esse destino acessível e cômodo. Quanto à necessidade de visto, depende da sua nacionalidade, mas para muitos países da América Latina, Estados Unidos e União Europeia, o Panamá oferece isenção de visto para estadias curtas. Isso significa que, geralmente, basta apresentar seu passaporte válido para entrar no país e aproveitar sua calorosa hospitalidade. Em todo caso, é sempre recomendável verificar as condições de entrada para seu país de origem antes de viajar. Uma das grandes vantagens de viajar ao Panamá é que, apesar de ser um país com economia em crescimento, é relativamente barato em comparação com outros destinos turísticos da América Central. Isso o torna um lugar perfeito para viajantes que buscam aproveitar ao máximo seu dinheiro sem sacrificar a qualidade da experiência. Outra peculiaridade fascinante da economia panamenha está em seu sistema monetário. O país adota oficialmente o Balboa, moeda própria que circula em conjunto com o dólar americano. O Balboa, cujo símbolo é B, foi criado em homenagem ao explorador espanhol Vasco Núñez de Balboa e tem paridade fixa com o dólar dos Estados Unidos desde 1903, ou seja, um Balboa sempre vale exatamente $1. Na prática, as cédulas em circulação no Panamá são exclusivamente dólares americanos, enquanto as moedas são emitidas tanto em balboas quanto em dólares, com valores e formatos idênticos às moedas do cenário. As moedas panamenhas vão de 1, 5, 10, 25 e 50 centésimos até a moeda de uma balboa, e são aceitas normalmente em qualquer transação, tornando o uso do dinheiro extremamente prático para turistas e moradores. Por conta dessa dolarização total da economia, viajantes vindos de países que utilizam o dólar se sentem especialmente à vontade, já que não precisam se preocupar com conversão cambial ou taxas extras. No quesito mobilidade, o Panamá oferece uma ampla variedade de opções para se locomover, especialmente na capital. A cidade do Panamá conta com um sistema de transporte público eficiente, composto por ônibus modernos, metrobus, com ar-condicionado, além dos tradicionais diablos rojos, ônibus coloridos que fazem parte da cultura local, e uma linha de metrô que cobre parte significativa da cidade, facilitando o acesso a bairros centrais, shoppings e pontos turísticos. Para utilizar ônibus e metrô, é necessário adquirir um cartão recarregável, que custa cerca de $3 e pode ser carregado facilmente para uso diário. O valor das passagens é bastante acessível, girando em torno de $0,34 por viagem, o que torna o transporte público uma opção econômica e eficiente. Táxis e aplicativos de transporte também são abundantes e com preços competitivos.
Para quem deseja explorar regiões fora da capital, o aluguel de carro é uma alternativa interessante, assim como os ônibus interprovinciais, que conectam as principais cidades do país e permitem viagens confortáveis a preços razoáveis. Sobre o custo de vida, o Panamá se destaca por oferecer opções para todos os bolsos. Uma refeição para 2 pessoas em um restaurante de padrão médio na cidade do Panamá pode variar entre 15 e 36 balboas, ou dólares, dependendo do local e do cardápio escolhido. Para quem prefere algo mais casual, combos em redes de fast food custam em torno de 7 balboas, e uma cerveja nacional no supermercado sai por cerca de 1 balboa e 55 centavos. Em bares e restaurantes, o preço da cerveja pode chegar a 4,62 balboas, enquanto um cappuccino em áreas nobres pode custar até 8 balboas. O aluguel de um apartamento mobiliado de 85 metros quadrados em bairros centrais pode ultrapassar 1.500 balboas por mês, mas há opções mais acessíveis em regiões menos valorizadas. Para hospedagem temporária, hotéis de categoria média para 2 pessoas costumam cobrar entre 70 e 100 dólares por noite, mas é possível encontrar promoções e tarifas mais baixas em períodos fora da alta temporada. Além disso, o Panamá é conhecido por ser um destino turístico democrático, capaz de agradar tanto viajantes que buscam experiências sofisticadas quanto aqueles que preferem roteiros econômicos. Seja explorando as belezas naturais, mergulhando em sua cultura vibrante ou simplesmente relaxando em praias paradisíacas, é possível aproveitar tudo o que o país tem a oferecer sem extrapolar o orçamento. Se você gostou de conhecer mais sobre o Panamá e quer continuar acompanhando conteúdos como este, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo dicas, curiosidades e roteiros incríveis de destinos pelo mundo. Aproveite para assistir aos outros vídeos e descubra mais lugares fascinantes que esperam por você.